Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Por bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, hoje mais uma vez daremos continuidade ao estudo da lição Os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Isso mesmo. Nesta lição do terceiro trimestre, hoje nós chegamos à lição de número 8, lição para o dia 23/8/2020. As causas da desunião devem ser eliminadas. Fica coladinho conosco, ligadinho, pois certamente Deus falará ao teu coração através desta lição. Mas claro, antes de iniciarmos esta aula, eu já quero te pedir, gostou do vídeo? Deixe o seu like, faça seus comentários e compartilhe esta lição, compartilhe este vídeo com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Pois fazendo isto, você contribui para o fortalecimento e o crescimento do canal e nos estimula, nos incentiva a produzirmos conteúdos relevantes, comentários da lição, comentários teológicos simples, mas certamente palavra de Deus abençoadora e edificante. Tá ok? Então, fica conosco, pois certamente hoje nós aprenderemos em nome de Jesus. Vamos iniciar a nossa aula. O texto áureo da nossa lição vai nos dizer o seguinte: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, versículo de número 1. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. O texto base da nossa lição, Neemias capítulo 5, versículos 1 e 6 ao 12. Repetindo, Neemias capítulo 5, versículo de número 1, depois versículo 6 ao versículo de número 12. Versículo de número 1 está escrito: foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós, melhor dizendo, outra vez venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós. Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, ajuro
lhes temos dado dinheiro e trigo, deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles. Então disseram, restituir-lhe-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Queridos irmãos, hoje, com a ajuda de Deus, nós compreenderemos, veremos através desta lição, que os filhos de Israel já voltaram do exílio, já estão estabelecidos em suas terras. Entretanto, algumas coisas estão acontecendo e estas coisas, por sua vez, vão provocar desunião. Neemias compreende que esta desunião, evidentemente, ela é prejudicial para o povo de Deus. De forma bem simples, especificamente, hoje, nesta lição de número 8, nós veremos um conflito que surgiu entre as diferentes classes sociais, que vai provocando, minando, eliminando a união existente entre os filhos de Israel e que urgentemente estes conflitos precisam ser eliminados, pois são causadores da desunião. Conflitos, diga-se de passagem, de ordem social entre as diferentes classes sociais. Também veremos como o problema foi solucionado, porque Deus precisou levantar Neemias para solucionar este problema. Nós queremos destacar logo de imediato o ponto central desta lição, que nos diz o seguinte: Cristo derrubou o muro da separação que havia entre judeus e gentios, tornando judeus e gentios uma verdadeira família, a família de Deus. No primeiro tópico da lição, o comentarista já destaca que a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Nós vamos perceber claramente que esta união ela era ou tinha como base, em primeiro lugar, todos eram do mesmo povo, todos eram judeus, todos eram filhos de Israel, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Mas além do mais, todos confessavam a sua fé no único e verdadeiro Deus. Um outro detalhe é que o altar havia sido renovado, o templo levantado e o culto a Deus restaurado conforme os ritos da lei, e eles seguiam estes princípios, abandonando toda a prática de idolatria que aprenderam antes do cativeiro, mas que entenderam que passariam pelo cativeiro para abandonarem as práticas idólatras, compreendendo assim que deveriam adorar
somente ao único e verdadeiro Deus que os tirou do cativeiro. Além do mais, uma outra característica que vai evidenciar a base desta união dos que voltaram do cativeiro é que todos haviam experimentado o despertamento que havia sido iniciado pelo rei Ciro. Além do mais, todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém e também para a construção do templo. Todos vivenciaram estas experiências e isto fazia com que eles vivessem unidos para a glória do Deus de Israel. Entretanto, esta união também vai representar, ela vai simbolizar para nós, Igreja de Deus, em pleno século 21, esta união existente entre os judeus simboliza, representa a união que deve haver na Igreja de Deus. Vejamos o que está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo de número 16. Observem comigo Gálatas 6,16. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Na Igreja de Cristo, portanto, há muitas coisas unificantes. Eu vou repetir. Na Igreja de Cristo, na Igreja do Cordeiro, há muitas coisas que unem, que integram seus membros, os cristãos, a saber, o novo nascimento. Todos que integram, todos que fazem parte da Igreja de Cristo, nasceram de novo. Todos que fazem parte da Igreja de Cristo amam ao Senhor Jesus Cristo de corpo, alma e espírito. Todos estão unidos porque Cristo derrubou o muro da separação que havia entre judeus e gentios, tornando-os assim uma verdadeira família, conforme Paulo vai falar aos Efésios no capítulo 2, versículos 12 ao 19. Esta união existente entre os filhos de Deus que fazem parte da Igreja de Cristo não se baseia ou não se limita em nacionalidade, nível social ou cultural, pois Cristo, através do sacrifício realizado na cruz do Calvário, ele vai tornar todos um em sua pessoa bendita. Olha que glória, olha que obra tão magnífica através de Cristo, pretos e brancos, ricos e pobres, sem exceção de classe social, raça, origem, cor, independentemente de qualquer coisa, todos somos um em Cristo Jesus. No meio da igreja, quem opera é o Espírito Santo de Deus, o qual faz com que todos se tornem um coração e apenas uma alma. Olha o que está escrito, que Lucas vai escrever no capítulo de número 4, versículo de número 32 de Atos dos Apóstolos, que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, todos perseveravam na oração, na comunhão e no partir do pão.
todos perseveravam unanimemente, porque estão unidos pelo sacrifício da cruz e opera em nós o Espírito Santo de Deus. Com isso, nós vamos perceber de forma muito clara que quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude e então a igreja se torna uma agência missionária do céu na terra. Assim acontecia com a igreja primitiva. A igreja literalmente era uma agência missionária do céu na terra, porque vivia unida pelo sacrifício de Jesus e pela obra do Espírito Santo. E os homens eram impressionados pelo poder de Deus que agia na vida da igreja e de cada cristão individualmente. Por isso, aprendamos com a união que deve haver no meio da igreja. Um outro detalhe é que ainda nós precisamos entender que esta união ela vai trazer sobre a nossa vida bênçãos da parte de Deus. Isso mesmo. Os crentes sentem logo de imediato o apoio espiritual para a sua vida quando está unido com o corpo de Cristo. Quando os membros deste corpo estão integrados, unidos. Pois muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé. São alvos de críticas e de isolamento no trabalho, na escola, na faculdade e também na família. Mas quando observamos o apoio espiritual que é dado entre os crentes, que existe entre os crentes, percebemos uma grande riqueza que é pertencer à igreja e encontrar um ambiente fraternal onde somos abraçados, acolhidos, fortalecidos pelos nossos irmãos. E a união que predomina entre esses irmãos, ela é fortalecedora, ela é animadora, porque a igreja, ela é um corpo e precisa estar unida para a glória de Deus. Além do mais, na igreja, quando nós estamos unidos, nós levamos as cargas uns dos outros, conforme verificamos na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo de número 2. Sabe por quê? Porque existem cargas que cada um tem de levar sozinho. Jesus falou que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Mas existem cargas que podemos e que devemos ajudar aos nossos irmãos a levarem. Isto é uma bênção de Deus, reflexo, consequência da união existente entre os membros do corpo de Cristo, a igreja. Afinal de contas, nós sabemos que quando carregamos uma carga sozinha, esta carga ela pode ser muito pesada e, consequentemente, o enfado, o cansaço chegará mais rápido, será maior. Mas quando dividimos esta carga com os nossos irmãos, fica mais fácil de carregar, fica mais fácil de levar. Jesus nos levantou para sermos instrumentos de bênçãos na vida dos nossos irmãos, inclusive para carregarmos ou ajudarmos aos nossos irmãos a carregarem as suas cargas. Esta união
ainda representando ou simbolizando a união que deve haver na igreja de Deus, ela nos torna mais fortes, pois uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está com o rebanho, ela está protegida. Uma pedra sozinha pode ser levada ou jogada, porém quando estiver edificada dentro do muro, é muito difícil arrancá-la. Um cordão de 2 dobras pode ser fácil, mas um cordão de 3 dobras se torna mais difícil quebrar. Então, a união é necessária para que possamos resistir às investidas do mal. Unidos, somos mais fortes. Além do mais, uma igreja que vive em união também tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através da união o mundo conheceria que ele foi enviado por Deus. João, capítulo 17, versículos 21 e 23, capítulo 13, versículo 35. Pela união existente entre os membros da Igreja de Cristo, o mundo conhecerá verdadeiramente. Jesus falou que nós somos seus discípulos. Esta união, portanto, é uma verdadeira força. Foi por causa da união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo. E também conseguiram reconstruir os muros da cidade. Essa união é também o segredo da vitória da igreja. O santo óleo, ele desce da cabeça do sumo sacerdote Jesus Cristo, e os crentes precisam viver em união. Jesus disse: eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um. Ele está falando isso na oração sacerdotal, dirigindo-se ao Pai, dizendo: eu dei-lhes a glória que a mim me destes, ó Pai, para que eles sejam um. Literalmente, queridos, sejamos um, assim como o Pai e o Filho e o Espírito são um. O autor de Eclesiastes já dizia: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Sozinho eu não consigo. Sozinho eu sou fraco. Sozinho eu sou frágil, mas unido com você, nós nos tornamos mais fortes. O cordão de uma dobra, quando 2, ele já se torna mais difícil de quebrar. Agora imaginemos se eu e você, unidos com Cristo, oh glória, nos tornamos fortes, resistentes para a glória de Deus. Sintetizando este tópico, nós chegamos e afirmamos que o ministério da Igreja de Cristo, formada entre judeus e gentios, estivera oculto desde a eternidade. Já no segundo tópico, nós vamos observar que a união existente entre os judeus que voltaram do cativeiro, ela agora está sendo ameaçada. E que ameaça era esta? O que ameaçava esta união? Na verdade, tratava-se de uma grande injustiça social. Financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para seu sustento, como também para pagar o imposto do governo.
tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros abusivos, altíssimos, até mesmo com usura. Quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados, os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tomando as casas, tomando as terras e até mesmo tomando os filhos e as filhas dos devedores, conforme nós verificamos em Neemias capítulo 5, versículos 1 ao 5. Isso foi simplesmente o que provocou um grande clamor entre os judeus que estavam sofrendo tamanha injustiça social. Este assunto chegou ao conhecimento de Neemias e glória a Deus, porque Deus sempre tem Neemias para levantar, o qual ficou muito enfadado, desgastado com tal situação. Mas o que justifica esta injustiça social? Na verdade, nós vamos perceber que essa injustiça social, em primeiro lugar, é uma expressão de falta de amor dos mais ricos com os mais pobres. Desta forma, os mais ricos pecavam contra seus irmãos, mas pobres, não lhes dando o devido valor. A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. É um princípio bíblico que deve existir entre nós, no nosso coração. A Bíblia também vai dizer, o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 2, ele vai dizer que devemos suportar uns aos outros. E olha a expressão do apóstolo, em amor. Por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros com usura, o que era proibido pela própria lei mosaica. A lei de Moisés proibia terminantemente tal prática, mas eles não queriam saber, eles queriam lucrar, eles queriam ganhar, eles queriam faturar. Uma outra coisa que também vai justificar esta injustiça social praticada, existente por estes, é que a atitude deles simplesmente era uma expressão de dureza contra seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria de seus irmãos mais pobres. Não lhes importava o choro de seus irmãos. A opressão faz endoidecer, Eclesiastes 7:7, até o sábio. Neemias fica perturbado com esta situação. E eu fico impressionado com a atitude de Neemias, com o comportamento de Neemias, porque ele sensibiliza-se. Ele vai ficar sensibilizado com a situação dos seus irmãos, com a opressão que eles estão vivendo, com a injustiça que eles estão sofrendo. A bem da verdade é que isso também hoje é uma prática comum. Aprove a Deus levantar Neemias urgentemente dentro das igrejas, inclusive. Sintetizando este tópico, nós simplesmente entendemos que a injustiça social era uma expressão da falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Chegando ao terceiro tópico, Neemias soluciona o problema existente entre os irmãos, entre os judeus,
entre os filhos de Israel. Neemias solucionou o problema. Percebe logo de imediato, e a primeira coisa que ele faz é convocar um grande ajuntamento. Ele precisa que todos estejam presentes. Ele precisa falar. Ele precisa mostrar a condição e a situação dos que estão sofrendo e dos que estão provocando sofrimento. Reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Neemias traz à memória deles: lembremos-nos, vocês estavam vivendo em grande miséria e na condição de escravos. Deus vos libertou da escravidão e agora vocês querem escravizar os próprios irmãos? Confrontou-os com suas injustiças, perguntando-lhes: vender-se-iam a nós? Com isto, todos se calaram. Sabe por quê? Porque não acharam o que responder. Eles sabiam que não tinham palavras para justificar as suas ações desprezíveis. Neemias, logo após, quando ajunta-os, se traz-lhes a memória, mostra-lhes a situação, Neemias faz uma proposta de conciliação, uma proposta conciliadora. Ele vai dizer: deixemos este ganho, deixemos esta prática, não queiramos ganhar dinheiro à custa dos nossos irmãos. E ele vai propor: restituí-lhes hoje, devolvamos hoje. Neemias inclui-se na proposta. Ele e seus auxiliares haviam emprestado a juros, notem bem, a juros, mas não com usura. E Neemias estava disposto a não receber juros de tudo aquilo que ele havia emprestado. A proposta de Neemias, ela foi acatada. Eles perceberam que era uma boa ideia. Restituir-lhe-emos e nada procuremos deles. Faremos assim, como dizes, foi o que falaram. Neemias fez com que jurassem diante dos sacerdotes que assim fariam. Com isso, ele estava pedindo que fizessem um ato simbólico que confirmasse aquilo como um juramento solene, um juramento que eles deveriam cumprir diante de todo Israel, diante de todos. Sintetizando este tópico, a convocação feita por Neemias foi uma convocação de reconciliação, uma convocação reconciliadora. Já no quarto tópico da lição, nós vamos observar que depois de tudo isso, depois que Deus usa Neemias para conciliar os conflitos existentes entre as diferentes classes sociais, pois alguns queriam, como é que nós podemos falar, abusar dos demais, dos mais humildes. Isso sempre existiu, meus irmãos. Infelizmente isso ainda existe. Principalmente nos momentos de maior caos, os mais abastados sempre vão tirar proveito dos menos favorecidos, explorando-lhes o limite, até o limite possível. Mas Neemias vai reestabelecer a paz entre os judeus. Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Aliás, quando um líder do povo for ignorante, desinteressado ou negligente, o resultado poderá vir a ser uma contaminação gravíssima. Faz parte das atribuições do líder
do ministro, do obreiro, do cristão manter a boa ordem na igreja. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus. Isto aqui é para todo cristão, não apenas para o líder, mas é para todo cristão. Neemias, neste aspecto, neste sentido, foi um exemplo de Deus para os que estão à frente da obra do Senhor e para todo cristão envolvido no trabalho do Senhor, todo membro da Igreja de Cristo. Assim como Deus fez com Neemias, Ele quer fazer conosco, com todos os seus servos, com todas as suas servas hoje. Isto é, Deus quer abençoar seus servos e servas e confirmar a obra dele nas nossas mãos. Mas também existem problemas relacionais que devem ser tratados carinhosamente. Mateus 5,9, Jesus falou: bem-aventurados os pacificadores. Por qual razão? Primeiro, a desunião é uma obra da carne. Gálatas capítulo 5, versículos 19 e 20. A desunião entristece o Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 4, versículo de número 30. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, coisa tão preciosa na igreja. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 2, ele falou: andai em amor, como também Cristo vos amou. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. João, escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 21. Jesus orou, João 17, 21, ele vai dizer: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Finalmente, devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo, pois a união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz de Cristo na sua igreja. João capítulo 17, versículo de número 4. Sintetizando este tópico, nós podemos afirmar que a paz foi mantida porque Neemias enfrentou os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus. Finalizando esta lição, nós dizemos que Deus quer agir no meio da sua igreja, mas para isso precisamos viver unidos, considerando as necessidades dos nossos irmãos, buscando assim fazer a vontade de Deus, buscando assim a glória do nosso eterno Deus. Deus os abençoe, meus irmãos. Por hoje nós finalizamos, nos despedimos, mas reforçamos dizendo que na próxima aula comentaremos a lição de número 9, cujo título é Como vencer as oposições à obra de Deus. Muito obrigado. Deus te abençoe. A paz do Senhor e até a próxima.